Boa noite a todos. Boa noite. Ô, Boa Romulo, desculpa. noite, Tudo bem, pessoal? Desculpe o tudo bem? atraso. Houve Boa noite. um técnico aqui com a gente aqui no site e só agora eu consegui resolver e poder entrar com vocês aqui, tá bom? Desculpa. Eu gostaria de primeiro informar, né, que nós temos 4 trabalhos a serem apresentados aqui nesta sessão, tá? Eu vou pedir para que os responsáveis por apresentar cada trabalho se identifiquem, só para mim ter uma ideia de quais pessoas estão presentes, tá? Por exemplo, o trabalho 101, quem que está presente? Matheus, né? Isso, Ok. 101 sou eu, Matheus. O trabalho 119, quem que está presente? Rômulo, ok. O trabalho 152, André, né? Está aí presente. Presente, professor, aqui. Estou na área. E o trabalho 26, Eu, Ana Carolina. na Carolina. Tá. Tá, então todos estão presentes, tá? Só informando que nós teremos para cada trabalho um tempo de 15 minutos, trabalho terá 15 minutos para fazer a apresentação. Após a apresentação desse trabalho, um intervalo de 5 minutos, ou, se todos assim desejarem, após a apresentação de todos os trabalhos, a gente pode fazer perguntas, tá? Deixar um tempo para a gente poder fazer perguntas, fazer uma discussão a respeito de todos os trabalhos, tá? E quanto ao tempo, quando restarem 3 minutos para que esse trabalho finalize, a apresentação do trabalho finalize, eu vou indicar que estão faltando 3 minutos, tudo bem? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Oi, André, você está falando alguma coisa? Não. Tá, então eu gostaria de chamar o trabalho 101, né, o Matheus. Matheus, você pode apresentar, tá? Se quiser compartilhar o seu trabalho aqui com a gente. Tá. Eu vou pedir para que todos já deixem os seus trabalhos abertos no computador, tá? Para que a gente possa ganhar tempo com isso. Professor, posso fazer um questionamento somente? Pode, claro. É que ali na programação que foi passada no site, Sei. tá outra organização. E É? eu tenho aula, eu sou professora na universidade aqui na Unicentro, eu tenho Sim. aula a partir das 8h30. Aí o próximo, eu tô até em uma outra sala, mas o próximo trabalho eu vou apresentar lá. Mas eu preciso fazer esse deslocamento. Então, eu não sei se eu fiquei como última aí na tua programação. Isso. Será que existe a possibilidade de eu fazer antes? Porque para mim aqui eu tô como terceiro. Tá, eu vou pedir para que eu vou perguntar a todos então se há alguma objeção de que a Ana possa começar o trabalho primeiro, para que depois ela possa, se for o caso, se ausentar e poder prosseguir com a vida dela acadêmica, né? Alguém tem alguma objeção? Não? Então, Ana, pode começar, tá? Tá bom? Deixa eu só colocar aqui certinho. Tá apresentando para vocês? Agora sim, mas não em modo de apresentação. Ok. Agora sim. Ainda não. Ué, Está nada? em modo Deixa. slides. Vamos ver Se se eu você consigo. a tela toda, acho que facilita, daí você já consegue. Pois é, deixa eu ver como é que eu faço para voltar aqui agora. Aqui, aqui.
Agora deu? Agora sim. Tá ok, então. Tá. Posso iniciar? Não, não, você tem 15 minutos, tá? Lembrando que quando faltar 3 minutos eu vou indicar, tá bom? Ok. Então, o meu trabalho ele se intitula Educação de Qualidade, Gestão Democrática e Ação Coletiva para Cidades Sustentáveis e Desenvolvimento Comunitário. Então, uma revisão sistemática da literatura. Bom, esse foi um trabalho da minha disciplina de doutorado, da disciplina de seminários. Então, eu elaborei juntamente com outros dois professores, que é o professor Silvio Roberto Stefani, e o professor Ronaldo Ferreira Maganhão. Então, só contextualizando, então, tendo em vista, né, a busca do desenvolvimento sustentável, ele ocorre em decorrência da acelerada urbanização. E ele busca, né, principalmente a melhoria da qualidade de vida e o amparo ao meio ambiente. Juntamente com a busca do desenvolvimento sustentável, nós temos a Agenda 2030, né, que ela estabeleceu como um dos seus objetivos, entre os seus 17 objetivos, o ODS 11, que se refere às cidades e comunidades sustentáveis. Juntamente com esse ODS 11, nós temos também a ISO 37.120, que ela envolve 16 temas com 100 indicadores. E dentro desses indicadores da ISO 37.120, que também se refere a cidades sustentáveis, está a educação, né? Então, lá no ODS 11 não existe a educação como meta, mas na ISO 37.120 existe sim. Qual foi o objetivo, né? Por que aconteceu esse trabalho? Então, o meu trabalho, né, minha tese de doutorado, ela envolve esses temas, né, desenvolvimento comunitário, cidades sustentáveis, né, ODS 11, e a educação de qualidade, né, que seria o ODS 4. Então, por isso que foi realizada essa busca, para a gente ver como estava o panorama de trabalhos dentro de um determinado período, né, que iniciou lá em 2012 até o ano de 2022. Então, aqui no meu objetivo, eu trago, né, que o objetivo seria realizar uma revisão sistemática da literatura, buscando analisar como os artigos publicados nos últimos 10 anos sobre educação de qualidade e cidades sustentáveis, envolvendo a teoria da ação coletiva e a gestão democrática, contribuem para o desenvolvimento comunitário. O problema de pesquisa: quais artigos foram publicados na última década e contribuem teoricamente envolvendo educação de qualidade, gestão democrática, cidades sustentáveis, ação coletiva e desenvolvimento comunitário. Então, vejam que o meu trabalho vai envolver diversas temáticas, né? Então, a gente queria compreender, até para a gente ver o caso do ineditismo, se existia já algum trabalho que envolvesse em todos esses temas, né? Então, a metodologia utilizada foi análise sistemática utilizando o checklist prima. Foram realizadas buscas em 3 bases de dados, sendo elas 2 internacionais, que foi, no caso, a Scopus e a Web of Science, e também foi realizada essa busca também num banco de dados nacional, devido a alguns quesitos ali que eu já vou mencionar mais para frente. Então, a gente buscou artigos no Scopus e Web of Science, artigos em inglês, que foram publicados entre os anos de 2012 e 2021, aliando os termos por meio do operador booleano AND. A pesquisa ocorreu relacionando os termos em inglês, daí, né, todos aqueles termos que eu mencionei, todos aqueles temas, não vou repetir aqui todos, mas todos eles em inglês, utilizando ali o AND, né? Então, para ver quais artigos aliavam os temas, né? Na base de dados Web of Science, a pesquisa foi realizada no título e no resumo, então, objetivando identificar quando esses trabalhos eram mencionados, né, no seu título e no seu resumo. Já na base de dados Scopus, foi realizada no título, no resumo e nas palavras-chave dos artigos. Então, além, né, como eu mencionei antes, além do Web of Science e o Scopus, foi também utilizado o portal de periódicos do EduBase, por conta dos termos gestão democrática e educação de qualidade, que são termos mais trabalhados no português.
Então, no Brasil, né, no caso. Então, a gente queria saber como estava também o panorama de publicações de artigos no Brasil, né? Então, aqui foram as buscas, eu trouxe a tabela que eu coloquei no meu trabalho, né? Como foram realizadas as buscas, né? Quando que foi em cada um dos periódicos, claro, aqui nos internacionais. Então, quando que foram realizados no Web of Science, como foram realizados no Scopus e quantos artigos é, é, foram encontrados e os termos pesquisados, né? Então, como eles foram pesquisados, qual foi o filtro, a base de dados e quantos artigos foram encontrados, resultando em 1.022 artigos. Então, foi bastante artigo que foi encontrado. Então, as buscas ocorreram dessa forma, objetivando procurar o vínculo tanto entre os temas quanto entre as teorias. Durante as procuras, né, entre nos portais de periódicos, foi necessária a utilização de critérios de exclusão e inclusão, objetivando uma maior precisão. O idioma foi um dos critérios de exclusão, então a gente pegou somente os trabalhos em inglês. Então, verificou-se que em alguns casos, mesmo a gente buscando ali, colocando como filtro em inglês, encontrava trabalhos em outras línguas, então a gente acabava excluindo aquele ali, né? Foram excluídos também os trabalhos que foram encontrados em duplicidade, então, alguns eram encontrados tanto no Web of Science quanto no Scopus, então foi excluído. Outro critério de exclusão utilizado foi quando a busca se referia aos termos de educação de qualidade e gestão democrática, excluindo os trabalhos que se referiam ao ensino superior. Então, a gente estava buscando educação de qualidade e gestão democrática na educação básica. Aqui, daí, eu trago as buscas realizadas na base nacional, né? Quais foram os termos, o filtro que foi utilizado e o número de trabalhos encontrados. Após essas buscas, em todos os portais periódicos citados, totalizou-se um número de 1.207 trabalhos. Foi realizado o download daqueles que estavam disponíveis, porque nem todos estão disponíveis para download, né? Às vezes algum a gente precisa pagar para conseguir acesso, então nem todos estavam com acesso livre, que já minimizou a quantidade de trabalhos. Foi utilizado o critério de relevância, já que os artigos mais citados, apesar de sua importância, se referem a um termo singular, em sua maioria, e não eram aqueles que formavam uma aliança entre os termos de maneira relevante para a pesquisa. Então, lendo ali, a gente já via que, às vezes, citava o termo de forma vaga, assim, mas não realmente aliando os termos, então não era relevante para a pesquisa. Na análise dos resultados, né? Então, o que a gente encontrou, né? O que a gente conseguiu analisar? Que, né, buscando responder o problema de pesquisa e alcançar o objetivo do estudo, a gente realizou a seleção dos artigos a serem analisados de forma mais detalhada, conforme a sua notoriedade para ambos os termos. Então, tinha que ser algo que realmente contribuísse, né, com todos os termos que foram buscados. Então, eles foram ordenados conforme a sua relevância em cada busca e foram selecionados inicialmente os 10 primeiros artigos da listagem. Esses artigos foram analisados de acordo com a sua contribuição para o tema, e então foram selecionados apenas os artigos mais relevantes em cada procura, com exceção das buscas que não obtiveram nenhum resultado ou que os artigos não encontrados não forneciam contribuição para a pesquisa, totalizando uma análise de 15 artigos. Então, os artigos eles foram analisados de um a um, foram abertos, a gente leu, verificou se os termos se envolviam, né, se enlaçavam, se eles tinham algum envolvimento entre eles e se contribuíam para o tema ou não. Então, totalizou em 15 artigos. Então, ficou assim aqui, né? Quais foram, a gente colocou tudo em uma tabela e também discorreu sobre cada um deles, né? Mas na tabela aqui a gente traz de forma mais resumida. Então, aqui a gente traz o título de cada trabalho que foi encontrado e que a gente analisou como importante, qual era o autor e o ano, qual o periódico e quais os termos que foram trabalhados na base de dados para encontrar o artigo. Então, esse eu vou passar aqui, que a tabela, eles vão se completando, senão ia ficar muito pequenininho.
A busca de dados da Web of Science, ela possibilitou o encontro de um maior número de artigos relacionando a gestão democrática e a qualidade na educação, o que ocorreu com menor intensidade na base de dados Scopus. Então, a Scopus, ela trouxe um número menor de artigos relacionados à gestão democrática e qualidade da educação. Entretanto, verificou-se que na busca realizada com os termos em inglês, todos os artigos encontrados foram produzidos no Brasil. Então, assim, eles estavam em inglês, mas os autores eram todos brasileiros e todos se referiam ao contexto do Brasil. Então, pode ser explicado, né, por conta da teoria da gestão democrática aliada à educação de qualidade ser trabalhada com maior frequência aqui no país, né? Ainda na mesma base de dados, a busca relacionada aos termos Quality Education e Community Development, que é desenvolvimento comunitário e educação de qualidade, resultou em 22 artigos e possibilitou a análise dos 10 primeiros ordenados por relevância. Porém, quando analisados um a um, esses artigos não apresentaram importância considerável para os termos, entre os termos para o estudo. Grande parte dos estudos encontrados durante as buscas relacionados com o termo cidade sustentável, na base de dados Scopus, em sua maioria dizem respeito a cidades inteligentes. Então, quando a gente digitava lá, colocava a busca e abria o artigo, mesmo que mencionasse ali que o termo fosse usado como cidade sustentável, a maioria se referia a um texto, um estudo, uma pesquisa, que, na verdade, se referia a cidades inteligentes. Então, deixava de ser o foco do estudo. Do mesmo modo, os artigos encontrados envolvendo os termos cidade sustentável e educação de qualidade, em sua maioria, referem-se à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como um todo, e não somente referente ao ODS 11, que era cidades sustentáveis mesmo. Então, ele mencionava cidades sustentáveis, mas ele mencionava por quê? Porque ele estava falando da Agenda 2030, não somente do ODS 11. E não somente ao DS11 e ao DS4, né, que são específicos aos termos. Ainda a pesquisa aliando os termos Democratic Management e Collective Action resultou em um artigo encontrado, o qual não estava disponível para download, ou seja, a gente não teve acesso. A análise não evidenciou artigos que tratassem a educação de qualidade como um quesito importante para o desenvolvimento da cidade sustentável, e esse é o ponto X deste artigo, desta revisão, que era exatamente isso que eu queria identificar, né? Porque quando a gente fala de uma cidade sustentável, se a gente for visualizar lá dentro do ODS 11, a educação de qualidade ela não é tratada como uma meta, né? Mas a gente verifica que se não houver uma educação de qualidade, dificilmente a cidade será sustentável. Então, aí é o X da questão. Então, verifica-se ainda que os trabalhos envolvendo educação de qualidade e gestão democrática foram encontrados predominantemente em publicações brasileiras. Sendo assim, pode-se considerar que a educação de qualidade aliada à gestão democrática ainda não foi trabalhada como um indicador relevante para uma cidade sustentável. Como conclusão aqui, a gente verificou por meio da pesquisa que alguns termos são frequentemente associados, como é o caso dos estudos que trabalham a ação coletiva para o desenvolvimento comunitário ou para cidades sustentáveis, bem como aqueles que tratam da gestão democrática para a educação de qualidade. Então, a gestão democrática com a educação de qualidade são tratados frequentemente e a ação coletiva com o desenvolvimento comunitário e cidades sustentáveis também. Porém, como um todo, não existe, né? Não é realizado. Então, esses estudos trazem importante contribuição para os temas tratados, fornecendo um arcabouço teórico que pode ser utilizado para embasar outros trabalhos sobre os temas. Foi possível concluir, então, que são poucos os artigos publicados nesse período que realmente dizem respeito aos temas exatos buscados, bem como não foi possível identificar artigos que realizassem uma aliança entre todos eles. Então, a gente buscou de todas as formas essa aliança entre os termos, mas a gente não achou nenhum artigo que envolvesse todos eles. Então, a gente identifica, sim, um gap, né, considerando todos esses termos e essas teorias, que podem ser trabalhados por meio do relacionamento entre eles em um estudo onde todos os termos fossem estudados e trabalhados conjuntamente. Então, e como limitação do estudo, a gente pode citar a indisponibilidade de alguns artigos, alguns estudos para download, os quais foram encontrados pelas bases de dados, mas não foram analisados e poderiam contribuir para a pesquisa, porque a gente não analisando, não conseguindo esses downloads desses artigos, a gente pode ter deixado passar algum artigo com uma relevância para o estudo. Assim como sugestão para estudos futuros, recomenda-se a replicação da pesquisa em outras bases de dados para ver se realmente encontra alguma coisa. E esses foram os principais
autores utilizados. Obrigada. Obrigado, Ana. É só um comentário, eu gosto muito de revisões sistemáticas, né? Eu Aham. já fiz muitas revisões sistemáticas como contribuição para o seu trabalho. Eu não sei se aqui, claro, a gente vai apresentar o trabalho em um congresso, a gente Sim. tem limitação de, né, de páginas, de tempo e de tempo para apresentar também, mas fica a sugestão para que você, lá no protocolo Prisma, Aham. você sabe que existem muitos quesitos que você vai cumprindo para que ele possa ser concluído, né? E fica a sugestão para que você elabore gráficos do trabalho que você fez, né? E, inclusive, lá no protocolo Prisma existe o fluxograma, né? De Uhum. trabalhos recuperados, duplicidade, aqueles que você não utilizou, entendeu? Então, Sim. acho que assim, uma coisa, uma apresentação visual assim desse. Eu não sei se você tem isso aí na sua tese, nos Aham. seus, pode ser que tenha, né? Posso estar sendo assim um pouco, não sendo correto aqui, né? Mas assim a nível de sugestão eu faria isso, tá? Incluir gráfico, incluir o fluxograma de pesquisa para que a gente possa assim, de maneira visual, entender aquilo que você incluiu, o que não incluiu. Outra coisa, Sim. uma coisa, curiosidade, você utilizou bases diferentes e filtros diferentes. Eu Sim. utilizaria, eu utilizaria o mesmo filtro para as duas bases, tá? Porque Uhum. recuperar o máximo de artigos. Você vai falar, mas acontece isso comigo, já aconteceu isso comigo. Um artigo que está numa base, ele tá com outro nome, um nome um pouco ligeiramente diferente, principalmente o nome dos autores, ele tá com um nome um pouquinho diferente em outra base, tá? E, então, às vezes existem software, não sei se você já ouviu falar do Start. Não. Então, o Start ele ajuda você a recuperar esses artigos nas bases de dados e inserir todos esses documentos, esses metadados, né? Esses metadados Aham. na Start, e você pode, inclusive, ele vai identificando para você aqueles que são duplicados e aqueles que atendem aos critérios de inclusão e exclusão que você não que você utilizou no seu trabalho, tá? Então fica aí a dica para que numa próxima revisão, ou assim, a gente sabe que revisão sistemática às vezes é, é, demora ao longo do tempo, a gente vai concluir o nosso trabalho e tal, e às vezes a gente tem Sim. que atualizar, né? Então, a Aham. gente tem que ficar fazendo essa atualização e é importante você metrificar, fazer a métrica toda certinha lá, tá? Então, inclusive lá no site do Prisma, já é automático você inserir o fluxograma com todos esses dados, tá bom? Fica a dica aí, tá bom? Certo. Obrigada, professor. Gostei muito do trabalho, viu? Obrigada. Parabéns. Então eu vou chamar agora o Matheus. Matheus, você pode compartilhar o seu trabalho, pode iniciar a sua apresentação, tá bom? É, Marco, o André tinha falado no chat que ele teria um compromisso. Se ele quiser ir antes de mim também, não tem problema. Bem, vocês que podem. Viu, Ana, se você quiser sair, se o Denise quiser sair, pode ficar livre, tá bom? Obrigada, professor. A minha aula é 8h30, ainda vou ficar um tempinho aqui apreciando o trabalho dos demais. Então Obrigada. tá bom. Oi, André, pode falar. Olá, professor. Olá, obrigado, Matheus, pela gentileza. Deixa eu abrir aqui para a gente compartilhar.
Será que tá visível o meu slide? Tá visível. Tá. Para mim não está aparecendo, tá o último slide. Tá no modo da apresentação. Ok, senhores? Aí eu não sei para os demais, mas para mim não está no modo da apresentação. Tá. Para mim, ele está no modo apresentação. Deixa eu me ver o que é que pode estar acontecendo. Deixa ele no modo apresentação, no PowerPoint, antes de compartilhar. Você tem que compartilhar a tela inteira, porque tá igual. Mas se quiser continuar assim, tudo bem. Então continua. Não tem problema. Quer continuar no modo Perdão, slide? senhores. Meu trabalho. Eu acho que, na minha percepção aqui, ele está com a tela totalmente compartilhada, professor. Não, pode prosseguir, não tem problema. Tá. O meu trabalho foi resultado do meu mestrado na Universidade Federal da Paraíba. A gente tratou aqui, tanto eu como o professor, meu orientador, o professor Wagner Fernandes, tratando sobre habitação de interesse social. Nós produzimos uma avaliação do pós-ocupacional em um residencial no município de Guarabira, que é um município na região do Brejo Paraibano. Nosso objetivo foi avaliar a pós-ocupação do residencial Jader Soares Pimentel, com o objetivo de aperfeiçoar as ações e as políticas de interesse social do município de Guarabira. Nós fizemos alguns referenciais teóricos, algumas etapas e técnicas de pesquisas que foram utilizadas a partir da pesquisa bibliográfica, documental. Fizemos como campo de pesquisa exploratório, aí algumas formas de tratamento, softwares que nós utilizamos para tratamento dos dados. Nós fizemos algumas dimensões de estudo. Essas dimensões a gente avaliou a partir de uma pesquisa junto aos moradores de um campo de pesquisa em que a amostragem semelhante ao número de moradores daquele residencial. Nós entrevistamos todos os moradores. Pera, E só um fizemos minuto. uma verificação. Só um minuto. Você já mudou o slide? Para mim não está mudando. Poxa vida, eu já passei vários slides aqui, professor, não sei o que está acontecendo aqui. Você não a tela toda do seu micro, você não vai conseguir. Vou tentar mais uma vez aqui. Tela inteira. Mas agora sim. Legal? Volta. Perfeito. Volto aqui do início. Vamos lá. Vamos lá. Tinha mencionado para as senhoras e os senhores, né, sobre o nosso trabalho aqui, a habitação de interesse social. Foi feita uma avaliação do pós-ocupacional do município de Guarabira, que é uma cidade localizada aqui no Brejo Paraibano. O autor desse trabalho de mestrado fui eu, André Luiz Coelho, o professor orientador foi o professor Wagner Soares Fernandes. Nosso objetivo da pesquisa foi avaliar a pós-ocupação do residencial Jader Soares Pimentel, com a finalidade de aperfeiçoar as ações e política de adaptação do interesse social a partir dessa verificação em loco, né, da demanda e a observação das conformidades e não conformidades dessa política pós-habitacional dos residenciais do Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos aqui alguns referenciais teóricos, os conceitos,
o trabalho técnico-social, as minhas próprias experiências, que foram elementos propulsores dessa definição de pesquisa, algumas etapas e técnicas utilizadas e aplicadas na coleta de dados, né, as pesquisas bibliográficas, as pesquisas documentais a partir da legislação e regulamento, pesquisa de campo foi em caráter exploratório, algumas formas de tratamento dos dados que foram coletados nessa amostragem, né, que basicamente representa o universo dos moradores desse residencial. Aqui a gente fez algumas dimensões de estudo para fazer essa perspectiva entre moradia e inserção urbana, inclusão social, a satisfação do morador, que são basicamente os campos e as dimensões de estudo que a literatura apresenta sobre o trabalho técnico-social e sobre a política de habitação de interesse social. E aí a gente foi verificando, a partir desses diálogos com os moradores, dessas entrevistas, essa percepção das incompatibilidades, né, referentes ao programa habitacional, onde o conceito, ao cabo do estudo, a gente chega a essa conclusão que o conceito de habitabilidade ele é um conceito menos importante durante a construção de uma política de interesse social, né, onde os serviços públicos eles são levados em um segundo plano à perspectiva da formatação daquele residencial e esse conglomerado de pessoas que se aglutina lá. Então, a gente fez também uma divisão por renda, observamos que entre grupos e idades, há algumas perspectivas diferentes, mas, sobretudo, quando se tem filhos, essa perspectiva de olhar sobre a política habitacional, ela muda naturalmente, porque você começa a ter a percepção das necessidades, não mais só sua, mas também da extensão de sua casa, né, da sua família. A gente contou com essa comparação entre os grupos demográficos, né, presença de PCDs, essa observação deles, sobre também outro viés, que é o viés de grupos, né, aqueles que são autônomos, os que estão desempregados. Então, a gente foi fazendo vários recortes para ter uma perspectiva de observação daqueles que moram no residencial. Aqueles que são de determinado grupo têm uma avaliação. Assim, por exemplo, moradia e inserção urbana. Os desempregados têm a pior avaliação nesse contexto. Sobre a inclusão social, inclusão por oferta de serviços mais próximos, é essa perspectiva. Satisfação do morador, está muito condicionado à água, luz, esgoto. Isso faz algumas variações a partir tanto dos grupos demográficos como dos grupos societários também, a partir desses nichos mais específicos de cada um. Ao término do trabalho, a gente pôde fazer a conclusão e levar ao município de Guarabira, e essa era uma preocupação desde o início do nosso trabalho, de termos um instrumento efetivo para a contribuição de melhorias nos aspectos sociais. Não ser apenas um trabalho que fortuitamente estaria em uma prateleira da universidade, mas que efetivamente trouxesse um benefício social. Devolver um pouco para a universidade pública todo o investimento que ela faz durante a nossa formação. Então, a gente pôde fazer algumas sugestões e com muita alegria, né? A gente até registra que algumas delas foram absorvidas pela edilidade, né? Como, por exemplo, a construção de unidade escolar de ensino fundamental e a creche que já foi entregue, inclusive após o nosso trabalho, foi feito uma creche lá para o residencial, que está em fase de expansão, inclusive. A gente propôs também alguns aspectos como segurança, a construção de uma base de polícia militar. Naturalmente, não é papel do município, a segurança pública é papel do Estado, mas há uma compreensão de sociedade, uma compreensão de parceria entre os órgãos de administração pública, né? Regularização de assembleias, né? Eleição de síndicos, algo fundamental para o processo organizativo, né? Apoio econômico do município, a identificação das vocações econômicas. O índice de desemprego nos residenciais ele é muito significativo. Claro que, naturalmente, da sua essência é por aí, haja vista que um dos critérios de concessão da política habitacional é a faixa de renda. Então, isso já está intrinsecamente ligado. Então, quase sempre, ou um número bem significativo de pessoas que são contempladas na política habitacional, eles não têm emprego formal. Então, uma vez atendidas na perspectiva de política habitacional, o poder público precisa
a partir daí tomar algumas outras providências. E essa identificação das vocações econômicas é algo que a gente percebe que é muito necessário. Não adianta se chegar com um curso pronto de datilografia quando a vocação, por exemplo, em Guarabira, naquele município específico, é a pesca artesanal. E não adianta chegar com um curso de informática quando, na verdade, as pessoas estão precisando do EJA. E, consequentemente, não adianta oferecer um emprego formal se a maior vocação, de repente, é para o empreendedorismo, né? Então, o fomento de novos polos empresariais na região, no entorno, isso naturalmente é fundamental para essa qualificação e perspectiva de possibilidades de participação no mercado e atração de empresas para a cidade, visto que existe uma mão de obra. Outros residenciais com outras expertises já tiveram essa mesma perspectiva, foram instalados em espaços específicos. O município posteriormente fez um trabalho de isenção, de perspectiva de prospecção da instalação de indústrias, empresas, nas proximidades, inclusive para aproveitar a mão de obra que estava toda centralizada em um só lugar. Então, nos faz concluir, a partir de dias de imersão nas discussões com residencial e observação, literatura, que a vida comunitária no quesito moradia requer muito apoio técnico, né? Não é possível essa perspectiva da construção de política habitacional sem a amplitude do conceito de habitabilidade, ela não funciona. Não dá para existir um depósito de pessoas, quase sempre segregadas em regiões mais longínquas da zona mais urbana dos municípios, que é quase sempre o que acontece. Primeiro que parece uma perspectiva de gentrificação social, né? Então, isso é algo bem complexo. Esse modelo de habitação social, como já mencionado, é extremamente desafiador. Educação, inclusão e participação são pontos essenciais para considerar. A inclusão do morador no processo de discussão e organização comunitária. Muitas vezes você pega pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, que sequer têm banheiros nas suas casas, ou quarto, e coloca elas em uma moradia, elas não conseguem fazer essa discussão coletiva, porque elas não tinham essa perspectiva. Então, você tem, na hora que você vai morar no residencial, você começa a ter obrigações, pagamento de água e luz das áreas comuns, por exemplo. Então, o interesse social, na nossa conclusão, também é uma política pública que requer controle para subsidiar o planejamento. Ações devem ser integradas e não pontuais, ou seja, a política de habitação ela não pode ficar segregada na Secretaria de Habitação ou Secretaria de Ação Social. É uma política que transpassa todo o município, o Estado, a necessidade de uma participação social efetiva e do poder público para a construção disso, né? Nessa perspectiva de algo que perpassa tudo isso, né? E os dados e resultados da pesquisa podem servir de base para o planejamento habitacional da Prefeitura de Guarabira, inclusive nas próximas etapas do residencial, ou seja, a gente consegue mostrar claramente, ao cabo do nosso trabalho, essa perspectiva de que há uma necessidade premente de organização do poder público para a construção e compatibilidade da sensação de pertencimento e a atração dessa habitabilidade, porque, efetivamente, o maior problema que a gente pode observar é essa perspectiva da gentrificação, essa perspectiva da não conformidade entre as políticas públicas. Às vezes você tem um residencial, mas você não calcula o transporte coletivo, você coloca o pessoal para morar em uma área em que as unidades de saúde já estão estouradas, elas não têm a perspectiva, torna-se, portanto, uma área descoberta, não tem escola próxima, então você retira pessoas de vários grotões do município, coloca em um só lugar e onde vão estudar, e aí você acaba coadunando com isso uma outra problemática social, onde o tráfico de drogas, que está presente, infelizmente, nos grandes centros, começa a dominar aquelas regiões e as pessoas, com medo, também se afastam. Então, há uma correlação econômica, cultural, de educação, de infraestrutura. A presença do poder público ela se faz essencialmente necessária para que uma política habitacional gere efetivamente os frutos que ela gostaria de gerar. Professor, me perdoe se eu passei aqui, eu não estava conseguindo enxergar o tempo, mas eram essas minhas considerações sobre o nosso trabalho. Seu microfone está desligado, professor.
Obrigado, André. Tudo bem, não tem problema. Você foi até comedido no seu tempo disponível para falar. Mas o que eu quero complementar, assim, perguntando é como essa avaliação pós-ocupação ela pode contribuir para o aperfeiçoamento das políticas de habilitação de interesse social. Quer dizer, ela pode ser replicada, ela foi, vocês fizeram um trabalho de resumir e depois um trabalho de replicar essa avaliação para outros conjuntos habitacionais ou outras prefeituras se interessaram por esse tipo de avaliação. O primeiro ponto, professor, é que o próprio residencial Jada Soares Pimentel, que foi o objeto do nosso estudo, ele está num processo de ampliação. Inicialmente iniciou-se com 300 unidades e ele vai duplicar esse tamanho dele. Então, a gente conseguiu claramente mostrar para o município de Guarabira a necessidade da complementação das políticas públicas essenciais, como educação e saúde. Fato que eu já mencionei aqui, a instalação da creche. E algo que ficou assentado, e me parece que foi o grande aprendizado, é a necessidade da transversalidade na política pública. Então, a gente consegue, ao cabo de tudo, mostrar que a política de habitação é uma política transversal, ela não é uma política que pode viver isolada. Tudo bem. Obrigado, André. Foi muito bom o seu trabalho. Espero que esse tipo de avaliação ela possa ser replicada para outros condomínios e que o que vocês estão aprendendo aí, eles possam, outros municípios possam vir pegar esse conhecimento que vocês estão adquirindo aí, tá bom? Obrigado, professor. Um minuto. Então, agora eu gostaria de chamar o Matheus, é isso? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá um pouco baixa a sua voz aí. Eu vou trocar o microfone aqui para ver se melhor. Opa, tá baixa. Vamos ver. Melhorou um pouco? Agora sim. Se você quiser Sim, compartilhar. vou compartilhar. Todo mundo vendo minha tela já? Assim, Sim. tá certo. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Matheus. Hoje eu vou apresentar o trabalho para vocês intitulado Isomorfismo Institucional, um estudo sobre a sustentabilidade nas empresas do setor aéreo brasileiro em 2023. Então, o trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Valdir. Ele é resultado da disciplina de teorias das organizações no programa de mestrado. Então, para contextualizar o trabalho, só um minuto que ele não passou aqui para mim. Agora foi. Então, assim, só para contextualizar o trabalho, a sustentabilidade, né, cada vez mais a gente tem observado aí que ela tem deixado de ser um conceito separado e tem se tornado cada vez mais relevante ali dentro das estratégias das organizações. Então, assim, tanto as pressões que são exercidas por investidores, órgãos reguladores e pela sociedade em si, para que as organizações sejam mais sustentáveis nas suas operações, tem levado essas organizações a integrarem práticas mais sustentáveis no seu dia a dia e nas suas estratégias corporativas. Então, assim, né, além, claro, de atender todas as exigências regulatórias que alguns pontos da sustentabilidade traz para as organizações, as empresas também adotam a sustentabilidade como uma forma de gerar uma vantagem competitiva e conseguir sustentar os negócios no longo prazo em si. Então, é mais que, de fato, a sustentabilidade deixou de ser uma parte ali de se pensar só no meio ambiente, digamos assim, nas organizações, para integrar a estratégia corporativa como um todo. E aí, nesse contexto, né, o setor aéreo ele sempre enfrentou ali muitas críticas relacionadas à emissão de gases que são causadores do efeito estufa, que são proeminentes ali principalmente da principal operação, né, que é o transporte de passageiros. Então, as aeronaves em si, elas têm sempre tiveram essa crítica e é um setor que tem muita crítica relacionada a isso por conta desses gases do efeito estufa. E aí, para fazer essa análise da sustentabilidade, a teoria institucional em si, ela se apresenta, né, como uma lente adequada para a gente analisar essas organizações, para entender como que as empresas, e no caso aqui, como que o setor aéreo, ele responde a essas pressões de sustentabilidade e como que eles adotam ali, né, de fato, estratégias que
que vão visar não somente maximização de lucros, mas também legitimar suas operações perante a sociedade. E aí, mais especificamente, né, dentro da teoria institucional, usar a lente do isomorfismo institucional se torna muito útil para entender como que o campo organizacional, no caso o setor aéreo, ele está moldando as organizações e elas estão ficando ali cada vez mais similares ou tomando ações que cada vez tem maiores semelhanças, né, que tem semelhanças ali de fato no dia a dia. E aí, assim, né, dada essa contextualização, o objetivo do estudo foi de fato analisar os relatórios de sustentabilidade das empresas do setor aéreo brasileiro sobre a perspectiva do isomorfismo institucional e entender como que essa sustentabilidade está saindo desse papel de ser uma área à parte ali das organizações, digamos assim, integrando as estratégias corporativas das organizações. Na metodologia, assim, explicando ela como se fosse ali o cerne dela, né, o centro de fato. Então, a gente adotou o conceito do triple bottom line, do Elkton, de 1998, que ele define que organizações sustentáveis devem atuar em 3 dimensões, né? Não só a dimensão que vem primeiro na nossa cabeça quando a gente fala de sustentabilidade, que é a parte ambiental, mas deve atuar também tanto na dimensão econômica quanto na dimensão social. E aí, segundo a teoria, para uma organização de fato ser considerada sustentável, ela tem que ter ações e fazer a diferença, digamos assim, com essas 3 dimensões. E aí, a partir da definição da utilização dessas dimensões para fazer a análise dos relatórios, nós buscamos também o que analisar nesses relatórios, né? Como analisar. E aí foi quando a gente adotou, a exemplo de outros trabalhos também, que eu vou citar mais à frente, os critérios do GRI, que é uma organização internacional que ela define as diretrizes de como as organizações elas devem, né, publicar os seus relatórios de sustentabilidade. Então, o que essas organizações devem apresentar nesses relatórios para que elas cumpram ali requisitos mínimos de sustentabilidade. Então, utilizando esses critérios, a gente conseguiu fazer a análise dos relatórios. E aí a análise foi feita com uma técnica da Bardão, que é a análise de conteúdo, de fato, dos 3 relatórios das 3 organizações, para conseguir identificar ações que se assemelhavam, né, que a gente poderia inferir que são práticas de isomorfismo dentro do campo institucional do setor aéreo brasileiro. Então, assim, né, só de maneira geral, as 3 organizações estudadas foi a Latam, a Gol e a Azul. A gente fez a análise dos relatórios de sustentabilidade do ano de 2023 dessas 3 organizações. A escolha dessas 3 organizações é pautada na representatividade que elas têm no setor aéreo comercial brasileiro. Então, segundo a ANAC, em 2023, essas 3 organizações transportaram 99,5% dos passageiros que voaram em voos nacionais do Brasil. Então, garante que o resultado que a gente encontrar, né, ele vai ter uma grande representatividade ali dentro do setor aéreo como um todo. A fonte dos dados, de fato, foi os relatórios disponíveis nos sites de relações institucionais que as organizações mantêm. E aí a abordagem da análise, né, como eu tinha citado antes, a respeito de trabalhos já realizados anteriormente com esse objetivo, a gente também seguiu ali os critérios definidos pelo GRI para conseguir fazer a análise alinhada ao conceito do triple bottom line, que a gente definiu as 3 dimensões, social, ambiental e econômica, como sendo os nossos objetos de análise. E aí, como eu citei anteriormente também, a gente utilizou a técnica de análise de conteúdo de fato para conseguir ler e identificar os relatórios. Agora aqui partindo para análise e discussão dos resultados em si. Então, quando a gente fala da dimensão social, o GRI apresenta esses critérios para a gente, para a gente não, na verdade, para as organizações, né, apresentarem os seus resultados sociais, digamos assim. E aí a gente fez em formato de tabela, de fato. As informações em verde são os critérios que o relatório ele apresentava, estava completamente evidenciada. Quando marcamos em amarelo, são informações que estavam parcialmente evidenciadas, ou ele só tinha que a organização cumprir aquele requisito, ou ele tinha alguns suprimentos de informações, principalmente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de assédio, a organização, que foi a Latam, que apresentou esse dado, ela apresenta que teve caso e que esse caso foi tratado, mas não tem como esse caso foi tratado, e aí eles atribuem isso, por exemplo, à Lei Geral de Proteção
proteção de dados. E aí, de fato, os quadrados que não ficaram achurados são quadrados que as organizações não apresentaram as informações referentes a esse critério. Então, fazendo essa análise, né, a gente consegue, desse primeiro critério, a gente consegue identificar, assim, a respeito de isomorfismo mimético, que é aquele que, quando uma organização, ela tende a imitar aquilo que já está legitimado, aquilo que já é bem sucedido em outra organização. Então, dá para perceber, né, essa paridade em dois programas, um da Azul e um da Latam, que são programas relacionados a intercâmbio de funcionários. A única diferença que a gente tem nesse caso é relacionado que o da Azul é um programa nacional e a Latam ela oferece essa possibilidade de mobilidade entre os países que a organização mantém operações. Mas são programas muito parecidos e aí mostram que, de fato, eles dá para identificar esse mimetismo entre um e outro, inclusive no objetivo dos dois programas, que aí a gente foi mais a fundo, pesquisar, entrar no site para entender como que funciona. O isomorfismo coercitivo ele é fruto das pressões, né, de fato, tanto de pressões de lei quanto de pressões da sociedade sobre as organizações, e aí é uma forma de coerção de fato. E aí, então, nessa primeira dimensão, a gente vê tanto as empresas se preocupando e apresentando os resultados, apresentando que seguem a CLT, né, porque todas operam no Brasil, seguem programas de prevenção de riscos ambientais, que são obrigatórios também. Em questão de coercitivo, e aí mais ligado à sociedade agora. Tanto a Gol quanto a Azul apresentam programas de antitabagismo, que aí já é uma pressão da sociedade, né, para que as pessoas parem de fumar, uma pressão externa, não é por força de lei. E aí também entra a questão da due diligência, que tanto a Gol quanto a Azul, quando elas estão falando do critério de avaliação social de fornecedores, eles utilizam também como uma forma de avaliar aqueles que vão fazer parte da cadeia de suprimentos. E aí o normativo, o isomorfismo, ele é muito relacionado àquilo que parte da profissionalização dos funcionários, da organização em si. Então, os funcionários vão se tender a se assemelhar uns aos outros, qual maior for, né, a sua profissionalização. E aí, tanto tratando nesse quesito, né, eles falam de diversidade e igualdade de oportunidades, e aí duas das empresas estudadas, de fato, reconhecem a necessidade de igualdade entre gêneros. Uma apresenta metas e prazos para essa igualdade, e aí a outra ela já deixa mais em aberto, só demonstra uma preocupação, digamos assim, uma informação parcialmente evidenciada. A dimensão econômica ela tem menos critérios, e aí a gente seguiu o mesmo esquema de cores no trabalho inteiro. E aí nela, mimético, a gente tem uma questão de impactos indiretos, então as companhias estudadas, né, Azul e Latam, elas consideram, por exemplo, o transporte de cargas como um fator que move o desenvolvimento econômico do país. Então, as duas apresentam isso, e apresentam também em ambos os relatórios a questão de engajamento social, que aí é mais uma questão de transporte de cargas em caso de tragédias, de causas humanitárias, transporte de voluntários, enfim, é mais uma questão relacionada a engajamento social de fato. Coercitivo, quando a gente analisa esse critério, a gente tem do desempenho econômico, e aí por as três organizações serem organizações de capital aberto, elas seguem a lei, né, de divulgação de resultados, de transparência, enfim, é a identificação. E no normativo a gente tem a questão de anticorrupção, que as três empresas ali, elas apresentam tanto a questão das leis, que aí seria mais coercitivo, mas também destaca questões de treinamentos para os funcionários a respeito de ética, de condução de negociações com agentes públicos, que aí de fato já é tornar, assim, né, fazer uma paridade através de treinamentos, através do pessoal de fato. A dimensão ambiental, por último, foi a dimensão que teve mais pontos de paridade entre as organizações e que tinham mais informações evidenciadas, né, quando a gente olha proporcionalmente. E aí, nessa, a gente identificou somente isomorfismo coercitivo, de fato, que aí, tanto por pressão de sociedade quanto por pressão de lei. Então, por pressão de sociedade, tem a questão da energia, que aí as organizações, as três companhias destacam a questão da queima de combustível, de fato, das aeronaves, e aí a substituição desse querosene comum por um querosene
mais socialmente aceito, digamos assim, socialmente responsável, que é o bioquerosene. Falando de emissões, todas atribuem a questão da emissão dos gases do efeito estufa, e aí nesse critério a gente pode notar um alinhamento com a Agenda 2030 da ONU, que foi citada até anteriormente em outro trabalho, porque elas trazem ações e metas de compensação de carbono para os voos, né, que acontecem em si. E aí esse aqui também, assim, a ONU ela não tem aquele poder coercitivo por lei, mas ela tem por sociedade. E aí a avaliação ambiental dos fornecedores, as três companhias também destacam seguir tanto as leis que vão regular as operações desses fornecedores, quanto os seus próprios códigos de ética e conduta para conseguir avaliar se o fornecedor ali ele está cumprindo os critérios ambientais. E aí, só para concluir essa análise, né, a gente consegue concluir que os relatórios eles mostram, né, uma tendência isomórfica entre as três companhias dentro desse campo organizacional. A gente consegue ver, então, ações do isomorfismo mimético nessa questão de doação de passagens, transporte de cargas, parcerias com ONGs, são ações que uma organização consegue ver que está legitimada em outra e trazer para dentro dela para também ter esse retorno esperado que as outras tiveram. Isomorfismo normativo a gente vê tanto em questões de treinamentos, que são citados em vários pontos dos relatórios, e aí o coercitivo a gente consegue ver tanto por força de lei quanto por força de pressão da sociedade, e aí então tem questão da CLT, normas regulamentadoras que são por lei de fato, leis relacionadas à divulgação de resultados, gestão de empresas de capital aberto, e aí a gente tem as pressões da sociedade em si, que aí tem a Agenda 2030 da ONU, programas de antitabagismo, que já são uma outra forma de coerção. Então, assim, a partir da análise, a gente consegue inferir que existe, de fato, uma influência do isomorfismo quando olhamos para as práticas sustentáveis dessas organizações. Embora, assim, né, os resultados indicam que, embora existam práticas distintas, é notável a presença de similaridade em alguns programas, em algumas diretrizes que as organizações seguem. A gente, assim, né, como considerações também, destaca, né, que a predominância do isomorfismo ela pode limitar de fato a inovação dentro das organizações, porque todas vão tender a buscar o que já está legitimado, o que já funciona em outras organizações para adotar para si. E aí o estudo ele contribuiu ali para entender de fato como a sustentabilidade corporativa no setor aéreo e como que ela pode assim ser afetada por esse isomorfismo. E além de destacar, né, no final a gente destaca também que a importância de práticas não institucionalizadas para enfrentar os desafios, né, aquilo que eu citei antes. E aí, para pesquisas futuras, a gente deixou até a sugestão no final, que é a fazer essa mesma análise com outros setores econômicos, para ver como o isomorfismo ele atua nesses outros setores, e investigar também assim, práticas que diverjam desse isomorfismo, como elas contribuem ali no contexto da sustentabilidade. É isso, obrigado. Obrigado, Matheus. Em cima, você ocupou todo o seu tempo do tempo previsto, tá bom? Obrigado. É, após você realizar essa pesquisa e analisar as principais características que diferenciam um relatório de sustentabilidade genuíno e um relatório com prática de greenwash, você consegue identificar. Greenwash, desculpa, greenwash. Que é assim, é você Assim, mascarar como uma empresa que uhum. pratica sustentabilidade, né? Você conseguiria de cara falar ou não? Só para saber. A gente até citou as práticas de greenwash no trabalho, mas foi assim, mais superficial, digamos assim, né? A gente não entrou tão a fundo, por isso até não trouxe aqui na apresentação por conta do tempo. Eu acredito que ainda não, assim, com 100% de certeza, porque a organização, apesar de seguir os critérios, né, o isomorfismo vem desde as organizações adotarem o GRI, né? Porque não é uma coisa obrigatória. Então, elas colocam ali aquilo que na maioria das vezes vai melhor conver para elas. Então, acredito que ainda não. Tá bom. E por fim, o Romulo. Romulo, com a palavra. Boa noite. Boa noite. Vou fazer a minha apresentação? Sim. Ok.
Então, eu vou apresentar o trabalho intitulado Composição do Conselho de Administração e Adoção de Práticas Sociais e Ambientais, Evidências do Mercado Brasileiro, que é um trabalho bolívio, tá? Que foi um aluno nosso aqui do mestrado profissional em administração da Unifor, né, do qual eu sou professor de métodos quantitativos. A professora Ana Rita participou da banca dele, né, ela é professora de métodos qualitativos, e a avaliadora externa foi a professora Silvia, lá do Instituto Manuel Teixeira Gomes, lá de Portugal, tá? E aí, o objetivo desse trabalho era investigar como a composição do Conselho de Administração das Empresas Brasileiras, em relação à independência dos seus membros, pode afetar a adoção de práticas de sustentabilidade, né, de RSC, voltadas aos empregados, à comunidade e ao meio ambiente, certo? Mas aí, quando a gente fala, nesse caso, de independência do Conselho, no Brasil, a gente vai ter uma certa peculiaridade, tá? Que diferencia ele de contextos onde esses estudos normalmente são desenvolvidos, né? Aqui a gente vai ter a figura ou o contexto em que nossas empresas, né, as empresas de capital aberto, aqui no Brasil, elas, via de regra, elas têm uma concentração acionária muito elevada, né? A gente normalmente consegue vincular aquela empresa a um dono, uma família que é dona, ou a uma outra instituição que é dona. Então, essas empresas têm essa figura, né, de uma entidade, uma pessoa que detém muito poder dentro daquela empresa, né, que são seus acionistas majoritários. E aí, por conta disso, isso faz com que a gente tenha que levar alguma coisa em consideração ao estudar a independência dos conselhos, né? Porque a ideia de um conselho independente é que ele possa monitorar as ações da empresa, né? Então, em contextos de elevada concentração acionária, né, alguns estudos vão apontar, né, alguns estudos feitos na Espanha, Coreia, né, em outros contextos que também tem esse problema de elevada concentração, não problema, mas tem essa característica de concentração acionária elevada, né, eles vão dizer que quem realmente monitora as ações, né, da empresa vão ser os conselheiros independentes que não são apontados pelos acionistas controladores, porque são eles que, de fato, vão defender os interesses dos acionistas minoritários. Então, por isso a gente tem essas duas hipóteses. Tem uma hipótese mais geral, né, da literatura, do mainstream da literatura, que é para dizer que esses conselheiros independentes, eles têm um efeito positivo sobre a adoção de práticas sociais e ambientais, e temos uma hipótese 2, né, que a gente adapta ela mais para a nossa realidade, que a gente vai dizer que a presença de conselheiros não indicados pelos acionistas controladores é que realmente vai fazer com que essas práticas sejam mais adotadas. Quanto à metodologia, a gente montou uma amostra de 135 empresas, né, do período de 2010 até 2021, então totalizou aí 849 observações ano, né, no painel desbalanceado, e a gente teve principalmente três fontes de dados, três fontes de informação. A primeira delas foi o CSA Hub, que é uma empresa de rating, né, que ele dá pontuações para características sociais e ambientais da empresa, então ele adota quatro dimensões: social, a dimensão de comunidade, empregados, meio ambiente e a dimensão de governança. Aqui a gente não usou a de governança porque a gente achou que ela tinha um viés muito mais econômico que propriamente social ou ambiental, certo? Então, por isso a gente adotou essas três dimensões que estão mencionadas no trabalho. A gente, para coletar os dados dos conselheiros, nós fomos no formulário de referência, e para isso a gente usou um pacote da linguagem R, desenvolvida pelo professor Marcelo Perlin, lá da URGS, né, que permite para a gente acessar esses dados. E também para variáveis de controle, a gente acessou alguns demonstrativos financeiros, também usando um pacote da linguagem R, também feito pelo professor Marcelo Perlin. Tá? Então, aqui tem as descrições das variáveis, né? Então, as nossas variáveis dependentes foram, né, as práticas que essas empresas têm voltadas para o meio ambiente, empregados e comunidade. E aí, o rating do CSA Hub ele vai funcionar na escala de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, mais práticas voltadas para aquele aspecto a empresa adota. Isso vale para as três variáveis que foram as nossas variáveis dependentes nessa pesquisa. Como variáveis independentes, né, a gente adotou a presença de membros independentes no conselho, certo? Que é a variável que a gente chamou de CNE, e a presença de conselheiros independentes não indicados para acionistas controladores, que nós chamamos de CNI. Aqui a nossa ideia inicialmente era ver a proporção desses conselheiros, mas quando a gente tentou calcular, a gente viu que a gente precisava de alguns ajustes, aí a gente preferiu então adotar, né, dar um passo para trás e ver se a presença desses membros, de membros dessa natureza, tinha algum impacto ou não nessas práticas sociais e ambientais das empresas. E aqui algumas variáveis de controle, né, como são muito comuns, como o tamanho da empresa, endividamento, rentabilidade, tamanho do conselho.
certo? E aí a nossa estratégia de análise, ela foi desenvolvida em 3 etapas. A gente começou com a análise descritiva, né, para ter uma noção de como é que a nossa amostra se comportava, né, calculamos média, mediana, piso padrão, intervalo interquartil, etc. Fizemos um teste Mann-Whitney para comparar as empresas que tinham membros independentes ou não indicados no seu conselho com as empresas que não tinham, para verificar se existia previamente alguma diferença com relação às práticas que elas adotavam, tá? E fizemos, né, uma análise de regressão linear com efeitos fixos para os anos, tá? Em que as variáveis dependentes eram essas métricas de RSC, de ESG, certo? Que eram explicadas pela presença de conselheiros independentes ou não indicados e as variáveis de controle. E a gente usou uma ferramenta chamada Jamol para efetuar essas análises. Aqui a gente tem análise descritiva, não vou me deter muito nela, né? Vou pular aqui para análise comparativa para o teste Mann-Whitney. Aqui eu estou comparando, então, as empresas, né, que têm membros independentes no seu conselho com as empresas que não têm. Então, a gente tinha 117 observações de empresas com conselhos independentes e 732 observações em que não havia presença desse tipo de conselheiro, certo? Aqui a gente observa que a diferença só vai ser significativa para as práticas voltadas para a comunidade, certo? E aqui a gente tem agora as empresas com membros não indicados, certo? E aqui a gente não conseguiu ver diferenças significativas entre as empresas que tinham conselheiros não indicados e as empresas que não tinham esse tipo de conselheiro, certo? Indo agora para a análise de regressão, tá? Ah, a gente observa, né, um resultado que se alinha com o resultado anterior, né, em que a presença desse conselheiro não indicado, ela só vai ser relevante, ela só vai incentivar práticas com comunidade, ela não é significativa para as demais práticas, certo? E a presença de conselheiros não indicados, ela não se mostrou relevante em nenhuma das 3 práticas, ok? E aí, como conclusão, a gente indicou que a análise mostrou que a presença de conselheiros independentes, né, está positivamente associada a práticas voltadas para a comunidade, o que confirma parcialmente a nossa primeira hipótese. Porém, né, a falta de significância para as outras dimensões, né, como independência, como meio ambiente e empregados, né, mostra que essa presença ela não é forte o suficiente para que haja um efeito mais abrangente sobre essas práticas de responsabilidade social corporativa. Mas aqui eu ressalto novamente, né, que isso pode ser também um defeito da métrica que a gente usou, né, a presença, sim ou não, ela reduz muito da nossa variável original. Então, o ideal seria usar a proporção, só que aqui, como é um artigo, o Oliver já estava com um prazo um pouco curto, né, para ele fazer a defesa da dissertação dele, então a gente fez o que era viável para aquele momento, mas a gente pretende posteriormente melhorar essas análises, melhorar essas métricas e ver se realmente o resultado é esse mesmo ou se existe um outro resultado. E, além disso, os resultados revelam que a distinção entre conselheiros independentes indicados por acionistas controladores e aqueles não indicados, embora relevante em estudos anteriores para contextos de alta concentração, como eu mencionei lá na frente, né, isso já foi estudado em países como Espanha, como Coreia do Sul, como China, certo? Então, para nossa amostra, isso não se mostrou significativo, né? O que sugere, a priori, que a dinâmica de governança corporativa no Brasil, embora caracterizada por uma elevada concentração acionária, pode atenuar as diferenças do comportamento dos conselheiros independentes, né? Pode ser uma realidade aqui para o nosso país, tá? E é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para sugestões, dúvidas, questionamentos, o que quer que seja. Obrigado, Romulo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do trabalho do Romulo? Tá. Então, eu gostaria só de saber como a independência de membros do Conselho de Administração ele influencia a adoção de práticas de responsabilidade social e ambiental de em empresas com alta concentração de propriedade. Então, a ideia principal do artigo, né, a gente parte da ideia de que, dado que a responsabilidade social corporativa seria uma estratégia que a empresa tem que adotar, seria uma decisão estratégica, então isso teria que partir dos órgãos mais altos, como o Conselho de Administração, diretoria executiva, coisa desse tipo. Então, a gente parte desse princípio, né?
E aí a ideia é que conselheiros independentes, por ter esse papel de, na verdade, existem duas, na literatura ela vai apontar duas vertentes para explicar, certo? Existe uma vertente que vai dizer que os conselheiros independentes, ela, na verdade, ela vai atuar inibindo as práticas de RSC, em que sentido? Porque, em alguns contextos, os gestores eles podem usar essas práticas para benefício próprio, né? Benefício em termos de reputação, coisa do tipo. Então, o conselheiro independente, no papel de monitor, ele vai coibir, né? Ele vai tentar limitar a adoção dessas práticas. Isso é uma hipótese, enquanto outra hipótese é que ele com o conselho independente, ele conversa com mais stakeholders, então ele vai buscar incentivar essas práticas e, consequentemente, a uma maior adoção. Então, existem essas duas linhas conflitantes na literatura, só que para o Brasil, a maioria dos estudos aponta, né, para essa segunda linha, pelo efeito positivo. Entendi. Ah, pessoal, mais alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão que queria comentar de trabalhos que a gente apresentou anteriormente? Não? Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Gostei muito dos trabalhos que foram apresentados aqui hoje. Gostaria de, então, agradecer a presença de vocês. O evento está começando hoje e tem muitas apresentações aí a serem feitas e vistas. Então, eu gostaria de chamar vocês, convidar vocês a participarem das palestras e desculpa, das apresentações de trabalhos que prosseguem amanhã, tá bom? Então, se não tiver, ninguém mais tiver nenhuma questão a ser colocada, estou à disposição aqui, tá bom? Tudo bem? Bem, obrigado, Marco. Agradeço a moderação e nos vemos aí, talvez, na próxima sessão. Obrigado, Romulo. Obrigado, Tchau. Matheus. Jéssica, obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, André. Eu vou encerrar aqui a sessão, tá bom? Muito obrigado. Até logo. Obrigado, professor. Até mais. Até logo.